Olá, hoje estou recebendo o Dr. Ronaldo Pertes, especialista em pneumologia. Durante o inverno, ocorre o que chamamos de inversão térmica, quando uma camada de ar frio mais pesada acaba descendo à superfície terrestre e retendo os poluentes. Os maiores níveis de poluentes no ar costumam irritar as vias respiratórias com mais frequência, aumentando as alergias respiratórias. Seja bem-vindo, doutor, é isso? Isso mesmo, muito obrigado pelo convite, estou muito honrado e espero poder trazer novidades, informações de utilidade para a população do nosso Mato Grosso do Sul. Eu tenho certeza que vai. Quais as patologias respiratórias mais comuns no inverno? Outono e inverno, desde o outono, o ar fica mais seco e entra o ar frio e há a diminuição das chuvas. Então mais poeira, e essa poeira, os poluentes, como você disse, fumaça de queimadas, enfim. Nós não temos ainda uma cidade como São Paulo, que tem uma poluição ambiental enorme, aqui tem muitas árvores, muito automóveis, mas ainda não é tão significativo. Então, você tem o ar frio, esses poluentes, a falta de umidade, irritam as vias aéreas. E as vias aéreas começam desde o nariz até os brônquios, até os alvéolos. E as infecções mais frequentes são as infecções virais, gripes, resfriados, e isso nós vimos agora em março, por exemplo, um pico enorme de síndromes respiratórias que atingiu muito os idosos, mas principalmente as crianças até de 1 ano ou 2, que tinham uma inflamação dos brônquios, desenvolveu bronquiolite, muitas precisaram de suporte com oxigênio, foi para o hospital, algumas até para UTI, por insuficiência respiratória. Então, são síndromes respiratórias, gripes, resfriados e infecções virais. Por isso que em abril nós fazemos a vacinação contra a gripe, que ajuda a diminuir a agressividade e os sintomas. Agora, um cuidado especial por esse ar seco, ar frio, poluentes, devem ter os pacientes que já têm doenças respiratórias prévias, como a rinite alérgica, a asma brônquica. Essas pessoas têm uma probabilidade de entrar em crises mais intensas nesta época do ano. Esse pessoal que tem asma, tem bronquite, o que eles devem fazer para evitar e para amenizar? O grande problema, nós temos hoje a asma, que vale aqui um alerta, nós estamos trabalhando com educação em asma brônquica. Você que está em casa, preste atenção. Nós chamamos isso de bronquite alérgica, outros chamam de bronquite asmática, e na verdade essa doença é a asma brônquica, que é a tosse, o chiado no peito, uma opressão, né? Falta de ar. Os brônquios se estreitam, fecham, tem o chiado no peito. A rinite escorre o nariz, entope o nariz, as pessoas coçam muito. O que acontece? A maioria das pessoas, mais de 80% dos portadores de asma e de bronquite, não fazem o tratamento correto. Verdade. Então, eles procuram os serviços de saúde na hora da crise. Então entrou agora, teve um resfriado, essa infecção viral, um resfriado comum, desencadeia uma crise de rinite ou de asma, vai a um pronto atendimento, recebe uma medicação, faz inalações, melhora um pouco, vai embora para casa. E quando na verdade o tratamento principal é entre as crises. Nós temos que tratar porque entendendo que asma e rinite são doenças crônicas, não tem cura, mas tem controle. Então não adianta procurar o pronto-socorro só na hora da crise, tem que tratar depois. Então, para essas pessoas portadoras de asma e rinite, é manter o seu tratamento de manutenção preventiva, procurar seu pneumologista, ele vai te medicar para que você possa enfrentar esta época difícil do ano sem ter crises fortes e tendo uma boa qualidade de vida. Queria que o senhor desse algumas dicas de como pode ser feito. Tem que ter uma higiene mais elaborada, né, nas narinas. Eu queria que o senhor desse algumas dicas. Nesse período de ar muito seco, por exemplo, o soro fisiológico comum, você utilizar nas vias aéreas aqui no nariz, várias vezes ao dia, você está fluidificando, você está hidratando as vias aéreas que ficam muito ressecadas.
E o risco de você ter complicações é porque como essas substâncias, os poluentes, o ar seco e frio, irritam a mucosa, então ela acaba desenvolvendo infecções e entra em crise de rinite. A sinusite é uma complicação da rinite, é um outro risco. Então hidratar bem as vias aéreas. Evitar aglomerações, lugares muito fechados, não é? Praticar exercício, ter uma vida saudável, ao ar livre de preferência. E vida normal, boa alimentação, evitar cigarro, cigarro eletrônico, aí os jovens, né? Cigarro eletrônico, narguile, além do tabagismo comum, são fatores muito agressivos para as vias aéreas e que pode facilitar também o surgimento de complicações. Então, levar uma vida saudável. Se tiver asma ou rinite, procurar o seu médico que vai otimizar o tratamento, mesmo com você fora de crise, para que você não desenvolva crises. É o tratamento de manutenção preventiva. E hoje o SUS e tem as farmácias que entregam num valor mais barato, né? Que disponibiliza num valor mais barato essa medicação, é Na isso? verdade é melhor que isso. Nós já temos para asma brônquica especialmente, para o DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica, que é o famoso enfisema pulmonar, bronquite crônica do tabagista, nós, graças a Deus, já temos hoje, liberado pelo Ministério da Saúde e pelos estados, nosso estado tem disponível medicações de alto custo para o tratamento da asma brônquica e do DPOC. Então, se você procurar o pneumologista e ele for tratar, você começar um tratamento correto, são medicamentos muito caros nas farmácias. Hoje nós temos disponibilidade de fazer esse tratamento sem custo. Não é nem aquele desconto que tem alguns remédios na farmácia comum. Você vai na Casa da Saúde e você recebe medicação de alto custo, então não tem desculpa. O importante é ter o diagnóstico, procurar o especialista e receber a prescrição correta. Nessa área, o Estado está cumprindo seu papel, fornecendo medicações importantes, caríssimas para o tratamento da asma e da DPOC. Então tem que ter boa vontade do paciente de fazer esse tratamento, né? Tem que procurar o pneumologista. O difícil é o acesso, porque as pessoas, em asma brônquica, para vocês terem uma ideia de números, nós temos uma prevalência, ou seja, é muita gente com asma, 5% dos adultos. Uma população de 200 milhões de pessoas, são 10 milhões de asmáticos adultos. Entre crianças e adolescentes, 20% de prevalência. De 100 milhões, são quase 20 milhões de crianças e adolescentes portadores de asma. Essas pessoas precisam ter acesso, esse talvez seja o grande fator que dificulta um pouco, porque quando você vai na atenção primária com clínicos e pediatras, ele já tem um início de orientação. Mas o ideal seria a atenção secundária, ambulatórios de especialidades, dentre as quais a pneumologia, aí sim para receber o tratamento correto e tem a medicação disponível na rede pública sem nenhum gasto. E evitaria, né, os hospitais cheios, né? Você falou que teve bronquiolite, muitas crianças, tiveram algumas que até tiveram dificuldade de ser atendidas, né, de forma correta. Mesmo, nós já sabíamos que isso ia acontecer. A medicina, a epidemiologia, a gente já sabia que esse ano ia ser muito difícil, que todo outono e inverno aumenta o número de doenças respiratórias, todos eles. Mas esse ano nós tivemos o quê? A pandemia. E por um ano, 2, as crianças ficaram longe das escolas, presas em casa, adultos também. E isso evitou que tivesse contato com os vírus. E nós adquirimos a principal imunidade, não é por vacinas de uma maneira geral, é imunidade natural. Você tem um resfriado leve, uma gripe, que é influenza, são agentes diferentes, e você cria a sua resistência. E esse ano pegou todo mundo desprevenido e que não teve contato nos 2 últimos anos com os vírus. Então a agressão viral foi muito maior. E aí levou mesmo a uma superlotação. As pessoas procuravam, e agora diminuiu bastante já, mas entre março e abril nós tínhamos
os pronto-atendimentos públicos e privados com espera de 3, 4, 5 horas para você receber um atendimento. Foi um pico importante. E muitos casos graves, especialmente nas criancinhas e nos mais idosos. Doutor, e quando a gente sabe, assim, acende o alerta, tem que levar para o hospital? Doença respiratória, o ponto principal que você tem que estar atento é o desconforto respiratório. Então você está resfriado, está com uma síndrome respiratória, pode ser da Covid, nós chamamos agora de Covidinha. De janeiro de 22 para cá, há 1 ano e 5 meses, as variantes, nós temos a Omicron, que é o que prevalece no mundo, não é só no Brasil, com algumas subvariantes. Já são mais de 400. Ele vai mudando ali as suas características para ele sobreviver. O vírus não é mais agressivo. Então, esse é o ponto número 1. E resfriados, vírus sincicial respiratório, adenovírus, que pega bem as crianças, ou a gripe pela influenza, o que acontece? Essas pessoas têm um quadro leve, que tem nariz escorrendo, dor no corpo, febre, tosse, todos esses sintomas de uma síndrome gripal. Qual é o sinal de alerta? Quais são os sinais de alerta? É quando o paciente começa a perder o apetite, ele fica prostrado, desanimadinho, principalmente criança, febre começa a ficar elevada e vem o desconforto respiratório, ou seja, ele passa a ter dificuldades para respirar. Você vê que a respiração é puxada, tem broncoespasmo. Esse momento é o momento ideal de ir procurar o serviço de pronto atendimento. Enquanto for um quadro simples, o tratamento simples pode fazer em casa, não há problema nenhum. Mas quando vai para o hospital faz a fisioterapia, né, ajuda. Se tiver que internar, os casos mais graves acabam até sendo internados, porque houve casos de as crianças precisarem de oxigênio, medicação venosa, antibióticos, corticosteroides para tirar a inflamação. Muitas crianças foram até para a UTI. Nós ficamos em março e abril praticamente sem vagas no estado do Mato Grosso do Sul para a UTI pediátrica, porque não tinham onde pôr as crianças. Então, até os hospitais privados foram contratados para atender a demanda, que foi muito alta esse ano. Doutor, asma e bronquite, já nasce com ela ou se adquire? Muito boa pergunta. Então, vamos lá. Vamos lembrar que bronquite é uma inflamação dos brônquios. Você pode ter um resfriado, inflamou o brônquio, ite é inflamação. Bronquite é um quadro agudo, você trata e cura, acabou. Asma brônquica é uma doença inflamatória das vias aéreas, crônica, que não tem cura, mas tem controle, como eu sempre quero dizer isso, tem controle. E a principal fisiopatologia é a inflamação da via aérea. E essa inflamação ocorre, na maioria dos casos, por alergia. Geralmente tem história na família, você tem ou a mãe ou o pai que já tem uma história de rinite ou de asma, acaba passando essa característica genética para os seus filhos. Então a asma mais comum é a asma alérgica e dá mais na infância, adolescência e já vem com ele. É uma característica inata das pessoas. Quando que ele vai ter crise, vai desenvolver o quadro mais severo, aí é uma questão individual, nós temos que ficar atentos. A atividade física é um grande aliado para esse combate? Atividade física é bom para todos nós, todos, adultos, crianças, jovens, sempre. Quando você tem um paciente com asma brônquica, a asma é uma doença que ela é muito estigmatizada, ela tem muitos mitos, muitos. Um deles é assim, a mãe fala, puxa, meu filho teve bronquite alérgica, ela já começa errando o nome, vamos relembrar? Bronquite alérgica, bronquite asmática são apelidos da asma brônquica. A asma não é grave. Existe asma grave, mas a maioria é leve. Então, o portador de asma brônquica, ele chega aos 8, 9, 10 anos, já fez tratamento sempre errado. Vai só procurar o pronto-socorro, quando está em crise, depois ele vai embora e não faz o tratamento de manutenção. Aí a mãe põe na natação. Uma amiga minha falou que é para pôr na natação, depois que eu pus ele sarou. Isso mesmo. Isso é um mito. Por quê? Porque tem crianças que têm alergia ao cloro e piora a asma.
É Mas a verdade. natação é um excelente exercício. Se não tiver alergia, é excelente. Mas pode andar, correr, bicicleta, fazer o que ele quiser. O importante é atividade física desde a infância para melhorar a capacidade cardiopulmonar e enfrentar com maior segurança as crises quando elas vierem. Ok, doutor, a gente vai para um breve intervalo e já voltamos. Oi, pessoal! Vocês sabiam que a TV Assembleia disponibiliza um canal no YouTube para que você, de onde estiver, acompanhe a atividade parlamentar dos 24 deputados estaduais? A TV, através do canal Assembleia Legislativa do MS, informa o cidadão sobre propostas, solenidades, audiências, reuniões de comissões e frentes, leis em vigor e ainda temas da atualidade que impactam a vida do cidadão sul-mato-grossense. Temos também programas e reportagens especiais que compõem a nossa programação. Então, acesse o nosso canal. E neste segundo bloco, vamos falar sobre mitos e verdades que envolvem a saúde dos pulmões. Nosso convidado é o pneumologista Dr. Ronaldo Perches Queiroz. Doutor, a gente veio de uma pandemia, foi pesado para todo mundo, para o mundo inteiro, a gente ficou em casa, teve gente que perdeu suas famílias, né? E agora a gente está vivendo a síndrome pós-Covid. O que é isso? Muito bom. Essa pergunta é importante e pioneira, porque a pandemia acabou. Toda pandemia tem uma evolução, um pico, depois o vírus vai ficando fraquinho e termina. Nós vamos conviver com o SARS-CoV-2, com o Covid-19, para o resto da vida, como convivemos com a influenza que deu aquela pandemia em 2009 da gripe. E isso hoje temos a vacina, todo ano tomamos e quando vem a gripe por influenza são quadros mais leves. O pico da pandemia foi 2020 e 2021. O vírus era muito agressivo e infelizmente nós tivemos óbitos, quadros graves e aqueles que venceram a Covid em 2020 e 2021, eles ficaram com algumas sequelas, que é diferente de pós-Covid. Fibrose pulmonar, então são lesões cicatriciais, que o pulmão ficou muito inflamado. O órgão de choque da Covid foram os pulmões. Então, entre 20 e 21 tivemos as sequelas, que foram especialmente a fibrose pulmonar. Com reabilitação, quem venceu a Covid vem se recuperando lentamente, mas ficaram algumas sequelas. A partir da queda da patogenicidade, da agressividade do Covid, a partir de janeiro de 22, representada pela variante Ômicron, o vírus perdeu forças. Então, desde janeiro de 22 até agora, quando você tem a Covid, é um quadro leve, que se confunde inclusive com gripes e resfriados. A Covid atual, desse ano e meio já, não atinge mais os pulmões. Os hospitais estão vazios há 1 ano e meio, ninguém está usando oxigênio e ninguém está morrendo na UTI mais de Covid há 1 ano e meio. O grande problema da Covid, eu não posso deixar de dizer, estou numa casa de leis e para a população, foi a politização que fizeram com a pandemia. Grupos radicais discutindo assuntos de pouco interesse e nós ficamos, um grupo grande de professores aqui do Brasil e do exterior, nós reunimos uns 80 médicos que nos dedicamos ao estudo real e científico da pandemia da Covid e conseguimos grande sucesso no tratamento da Covid ainda naquela fase difícil. Agora, de janeiro de 22 para cá, o vírus na variante Ômicron perdeu a sua agressividade. Então ele dá uma dorzinha de garganta, um mal-estar, um pouquinho de coriza, ele se localiza nas vias aéreas superiores, igual um resfriado, igual uma gripe leve. 4, 5 dias, as pessoas já nem fazem mais o teste, porque ele nem sabe, ele tem a Covid, aquela ideia da Covid grave.
Então, se ele tem uma síndrome respiratória leve, garganta raspando, nariz entupido, uma dorzinha no corpo, uma febrezinha, ele vai falar, estou resfriado, vai tomar um remedinho de gripe, compra lá na farmácia do seu Zé, uma Novalgina, 4, 5 dias, ele está bom, porque o vírus não é mais agressivo. Porém, o que está acontecendo? E aí vem, eu queria até parabenizar vocês, porque quando você me convidou, a Ana e toda a equipe, para falar sobre pós-Covid, vou fazer uma afirmação para vocês aqui nesse momento. É a primeira entrevista que nós temos no estado do Mato Grosso do Sul, quiçá no Centro-Oeste, sobre síndrome pós-Covid. E é uma situação extremamente grave e importante que merece toda a atenção. Síndrome pós-Covid é uma condição clínica. Veja bem, as pessoas têm o Covid leve, especialmente agora. Passou 4, 5 dias, ele está bom. Entre 2 a 3 meses, ele começa a apresentar sintomas clínicos que ele acha estranho o paciente. Os principais sintomas da síndrome pós-Covid são brain fog. O que é isso, Ronaldo? Névoa cerebral. Perde a concentração, esquece, tem períodos de esquecimento breves. Esqueci a chave do carro onde eu pus, está aqui. E você fica confuso com falta de concentração. Pessoas têm dificuldade de fazer reuniões, precisam de planilha, coisa que nunca precisou. E o outro pilar é a fadiga crônica. A fadiga crônica é diferente de cansaço ou falta de ar. Fadiga crônica é aquela pessoa que mistura uma falta de ânimo. Ela não tem ânimo para nada, ela está fadigada. Ela fala, doutor, não sou mais a mesma pessoa. E quando ela vai dormir, ao invés de ela acordar melhor, ela acorda pior. Ou da mesma forma, fadigada, até um pouco deprimida. Esses são os pilares. E junto desses pilares, confusão mental, perda de memória, fadiga crônica, vem os sintomas outros que são característicos do pós-Covid. Tosse, dor no peito, falta de ar, dores articulares, sudorese nas mãos, surgimento de alterações no sistema imunológico e também endócrino. Surge a tiroidite, por exemplo, alterações menstruais. Nós costumamos dizer que síndrome pós-Covid você tem a fadiga crônica, tem essas alterações de concentração e alguns outros sintomas esquisitos. A pessoa procura o médico e faz essa exposição de sintomas, e isso é muito comum na clínica. Fala, doutor, eu não sou mais o mesmo, eu não sou mais a mesma, não sei o que está acontecendo. Então, esses são os sintomas da síndrome pós-Covid. E é importante isso? Será que é importante? Querem ver? A Organização Mundial de Saúde já alertou a população do mundo todo, estou falando da Organização Mundial de Saúde, dizendo que temos que estar preparados para a segunda pandemia, que será do pós-Covid. A projeção da OMS é de que 20% de quem teve Covid, mesmo a leve, vai desenvolver sintomas do pós-Covid. Se nós tivermos 40 milhões no Brasil de pacientes que contraíram a Covid, então 20% de 40 são 8 milhões de pessoas que vão ter sintomas. E qual é a gravidade disso? Porque não vai morrer disso. Só que a pós-Covid, ela é inabilitante. Você com a cabeça ruim, sem concentração, com fadiga crônica, dores no corpo, dores articulares, tosse, dor nas costas, você não consegue trabalhar, não vai à escola, então a abstinência é grande e isso vai causar um grande prejuízo tanto para a iniciativa privada quanto para os governos. Por quê? Para vocês terem uma ideia, no Reino Unido, hoje, lá quando você, depois de 15 dias, se você ficou doente com alguma coisa, depois de 15 dias, vai para o INSS, ou tem que fazer perícia aqui no estado, você fica afastado 1, 2, 3 meses por alguma doença, lá chama-se inability. A principal causa de afastamento do trabalho no Reino Unido hoje é
de síndrome pós-Covid. Então, daí a necessidade das autoridades, eu queria aqui convocar os nossos deputados, são todos extraordinários. Mato Grosso do Sul precisa sair à frente. Não tem na mídia, não pós-Covid você não vê na grande mídia, você não vê nos jornais. O que já é oficial nos Estados Unidos, pesquisas das maiores universidades do mundo, o sistema de saúde americano, o inglês, que é um exemplo, o canadense já tem ambulatórios para cuidar do paciente do pós-Covid, porque hoje nós sabemos por que ela surge e como é que trata, porque tem tratamento. Como que é esse tratamento? Pois é, e já vou chegar ao tratamento, mas a necessidade que nós temos é das autoridades entenderem que isso existe. E eu não sei porquê, não cabe a mim avaliar, posso ter minhas ideias, mas aqui no Brasil ninguém fala de pós-Covid. Você pega os principais jornais aí de televisão, ninguém falou de pós-Covid ainda. E isso não é uma invenção. Isso são pesquisas das maiores universidades do mundo, com publicações nas maiores revistas, porque já tem 3 anos de doença, já deu. Hoje nós já conhecemos a Covid profundamente. Por que ocorre? O que é a síndrome pós-Covid? Entendam, quem faz mal na Covid, vocês lembram daquela figurinha, que é aquela bolinha cheia de cogumelozinhos. Sim. Aquela pontinha chama proteína spike. Ela que é o vilão da história. Quando você pega a Covid, essa proteína spike causa uma grande inflamação no corpo todo. Em 2020 e 2021, casos graves, inflamavam os pulmões, muita gente em UTI, óbitos. Agora não. Essa proteína spike, depois que você teve até a Covid leve, que dura 4, 5 dias, já temos trabalhos publicados agora recentemente da Universidade de Harvard, mostrando que essa proteína spike, ela fica dentro de uma célula imune chamada monócito e circula no nosso organismo, irritando o sistema imunológico por 1 ano e meio a 2 anos, depois que você teve a Covid. E essa proteína spike, que é inflamatória, ela provoca inflamações em vários órgãos, especialmente no endotélio vascular. É uma endotelite generalizada. Sabe o que é endotélio? São os vasinhos que levam o sangue, os vasos fininhos. Então, quando eles estão inflamados, tem microtrombos, coágulozinhos. E aí, se você tem essa inflamação aqui no sistema nervoso, você tem o esquecimento, você tem a confusão mental, perda de concentração, falhas na memória, e vai no neurologista. E aí começa o problema. Porque como isso os médicos ainda não se aprofundaram, 99% dos médicos infelizmente não conhecem absolutamente nada de pós-Covid, você vai no neuro com essas queixas de esquecimento, de confusão mental, fadiga crônica, ele pede uma ressonância nuclear magnética, um exame caríssimo e veio normal. E aí você fala que você está chateado, deprimido, está cansada, está com esquecimento, está com falta de concentração. Ele diz para você que você está estressado, vai te dar uma medicação para diminuir o estresse, vai dar um remédio para você dormir, vai piorar o quadro violentamente. Por quê? Porque o médico ainda não está com... Quem não estudou Covid, e é 99% dos casos dos colegas, ele não consegue perguntar para a pessoa se ela teve Covid. Porque ele não precisa saber tratar a Covid. Nós temos hoje pessoas que têm formação em pós-Covid. E eu queria até aqui fazer uma homenagem ao professor Guilherme Peck, que é a maior autoridade do pós-Covid no Brasil, e ele reuniu um grupo grande de formação em pós-Covid, tem muita honra de trabalhar com o Guilherme, e hoje ele é do Rio de Janeiro, vai nos representar no Congresso Mundial de Pós-Covid, mais de 4.000 inscritos na Argentina, em Buenos Aires, é o que vai representar o Brasil. Trabalhamos juntos com médicos de outros países para poder fazer o diagnóstico e oferecer o tratamento. Porque o pós-Covid, nós já sabemos como ele ocorre, ou seja, inflamação do sistema imune, e aí
a endotelite, os vasinhos todos inflamados. Se inflamar os vasinhos da tireoide, você vai ter uma tiroidite. Se você inflamar os músculos, o músculo do coração, miocardite. Nós estamos ouvindo miocardite. Então, e quantas outras coisas? Dores articulares. Então, você está com dor no punho, nos ombros, dor nas costas, vai no reumatologista. Aí o reumatologista pede aquele monte de provas reumáticas. Tudo normal. Fala, não, a senhora não está doente, o senhor não está doente. Isso é da sua cabeça. E é pós-Covid. É um diagnóstico clínico, mas tem que ser feito por profissionais que tenham formação em pós-Covid. Tem tratamento. Fazemos o diagnóstico, tratamento barato, tratamento simples. 80% são suplementos, 20% medicamentos que não trazem efeito colateral e são de baixo custo. Então nós podemos, aí que eu queria dizer aos nossos queridos deputados aqui do estado do Mato Grosso do Sul, fico até à disposição para um dia lá na tribuna, se receber um convite, falar um pouco sobre isso. Mato Grosso do Sul podia sair à frente, criar, ajudaria, por exemplo, eu tenho prazer de trazer outras pessoas, ou oferecer minha colaboração também, de formar um grupo de médicos e nós criarmos um ambulatório do SUS, o Hospital Regional que fui presidente, 6 anos, diretor-presidente do regional, tem médicos da maior qualidade que com um treinamento muito rápido de uma semana vão atender esses pacientes pelo SUS e a medicação é muito barata, também distribuída pelo SUS. E nós sairíamos na frente para evitar, porque essa bomba vai explodir. O número de pessoas que vão se afastar do trabalho, tanto na área privada quanto na área pública, vai mexer com as finanças, e isso vai dar um grande prejuízo para as pessoas, especialmente, mas também para os estados e para as empresas. Após o tratamento, iniciar o tratamento, em quanto tempo o corpo já começa a melhorar? Após Covid, a partir do 2º mês, tudo isso é muito novo, então a gente vê algumas mudanças. A Organização Mundial de Saúde, por isso que eu acho estranho, né? Não é estranho não sair nos principais jornais nacionais do Brasil? Por que ninguém fala isso? Quando a Organização Mundial de Saúde falava lá do Covid, todo mundo publicava. Agora tem pós-Covid e ninguém fala. É como se Covid não existisse mais. De janeiro para cá acabou a Covid. E ao contrário, a Covid está fraquinha mesmo, mas o pós-Covid vem com força. Então, a Organização Mundial de Saúde, ela fala que depois de 2, 3 meses, mas a gente já viu mais precocemente. Normalmente, esses sintomas podem durar até 1 ano, 6 meses. E o tratamento é dividido em 3 etapas. 3 etapas de 6 semanas. Eu vou dizer para vocês hoje aqui, sou uma referência no estado, eu recebo muitos pacientes com pós-Covid. Primeira etapa, um tratamento mais simples, nós resolvemos 90% dos casos. Quando ele não consegue resolver nessa primeira etapa mais simples, que a maioria fica bem, aí nós temos os casos mais complexos, nós vamos por mais 6 semanas e mais 6 semanas. Então o tratamento poderia chegar até a 18 semanas. Mas em 6 semanas nós já conseguimos reverter e a resposta clínica é extraordinária. A pessoa quando volta depois de 15 dias, ela já é outra pessoa livre desses sintomas. É realmente o que a gente vê e constata, né, numa roda de conversa que tem esquecimento, a queda de cabelo. Então é realmente necessário, né, criar essa rede de apoio para essa população afetada. Importantíssimo. Nós temos que... Medicina é o seguinte, gente, nós não vamos esperar um nódulozinho de mama virar uma laranja e a mulher procurar um médico com um câncer de mama que vai ser fatal. Então, se tem um nódulozinho pequenininho, vamos ser precoce. Se você tem sintomas, se você teve Covid, se você tomou as vacinas, nós temos a pós-vac. Na verdade, nós chamamos de pós-spike, porque as vacinas da Covid é a inoculação da proteína spike, para poder ter uma doença leve e fazer anticorpos. Entendeu? Então, nós temos a pós-vacina e o pós-Covid. Temos que fazer esse diagnóstico. E temos que tratar
precocemente, e aí a oportunidade do Mato Grosso do Sul sair à frente para que a gente possa cuidar da população do nosso estado antes que vire uma grande catástrofe. Doutor, muito obrigada pela sua entrevista aqui, esclareceu bastante. Eu sei que o senhor é muito ativo nas redes sociais. Deixa pra gente o endereço onde as pessoas podem estar localizando seus vídeos. As redes sociais eu espero que continuem sendo um canal de liberdade de imprensa, de fala, de manifestações. E o nosso canal, o pneumologista Ronaldo Queiroz, Instagram e YouTube. Instagram e YouTube, pneumologista Ronaldo Queiroz. São só temas de pneumologia, não só de Covid, de asma, de DPOC, de câncer de pulmão, pneumonias, mas sempre com um objetivo apenas, levar educação e orientação para a população. Nós falamos de asma no começo do programa. As pessoas que têm asma, 12% do Brasil tem asma controlada. 60% das pessoas que têm asma não tem controle nenhum. Crises frequentes de uma doença que pode até matar. Então nós levamos informações para que possamos ajudar as pessoas a ter uma vida saudável e ter uma vida feliz com os seus familiares. Muito obrigada. Eu que agradeço, estou sempre à disposição de vocês. O programa Saúde em Foco fica por aqui.